Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Saúde em Foco. Eu recebo com muita alegria a doutora Marina Menezes, cirurgiã dentista, que vai falar sobre saúde bucal. Seja bem-vinda, doutora Marina. Muito obrigada, Henrique, pelo convite. Hoje eu espero esclarecer as dúvidas da população, as dúvidas mais comuns sobre esse tema tão importante. Perfeito. Doutora Marina, existe um ditado que diz que a saúde começa pela boca. Esse ditado é verdadeiro? Sim, com certeza. Realmente a saúde começa pela boca, porque nossa boca é a porta de entrada do nosso corpo. Então, se tem algo errado com nossa boca, com nossa saúde bucal, isso pode refletir em todo o nosso organismo. E quais seriam as principais doenças ou as doenças mais comuns que a senhora tem encontrado em seu consultório? Então, as doenças mais comuns é a cárie e a doença periodontal, que envolve gengiva e osso. São as doenças que mais acometem as pessoas e que muitas vezes é deixada de lado, ignorada e não levada em consideração e tratada corretamente. Essas doenças, elas têm relação com os hábitos de vida do cidadão, do paciente? Sim, com certeza. É uma falta de higiene, na verdade, uma higiene errada, pode trazer vários malefícios para a saúde bucal. E a senhora recomenda, então, práticas de higiene que são práticas simples, né, do dia a dia, mas que são fundamentais. Quais seriam essas práticas? Por exemplo, escovar os dentes. Quantas vezes? Sim, Sempre após as refeições? Ou além das refeições, outros horários? Como é que sim. funciona isso? Então, nós orientamos primeiramente o uso do fio dental. É essencial o uso do fio dental. Porque o fio dental vai tirar aquela sujeira que a escova sozinha não vai conseguir. Então, o fio dental vai conseguir limpar mais próximo da gengiva e vai evitar doenças gengivais. O uso dele é associado à escovação ou pode ser separado? O ideal é que seja o combo, né? O ideal é que seja a higiene completa, porque um complementa o outro. Então, o ideal é que sejam feitos os dois ao mesmo momento. A periodicidade, quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia, no mínimo. Após todas as refeições, se você comer 5, 6, 7 vezes ao dia, o ideal é que você faça a correta higienização após a alimentação. E nunca dormir sem escovar os dentes. Doutora Marina, eu fui criado, e a maioria das pessoas, com o hábito de escovar os dentes antes de dormir, mesmo que não faça a refeição. Esse hábito é apenas cultural ou ele é recomendado? Eu acho que a gente não peca por excesso. Então, mesmo que não tenha se alimentado, é interessante fazer a higiene antes de dormir, porque é o horário também que nós temos mais tempo. Então, a gente consegue dar uma atenção maior a essa higiene. Consegue fazer, que é o que orienta os meus pacientes. Quem tem a vida corrida, eu sei que durante a rotina é puxada, principalmente de adulto, né? Então, eu sugiro que, pelo menos antes de dormir, faça a higiene completa. Use fio dental, escove como tem que escovar, como a gente orienta. E é isso. Perfeito. E dentro dessas doenças mais simples, mais comuns, nós encontramos a cárie, né? O que é cárie, na verdade, e como ela surge? Então, nossa boca é povoada por bactérias, certo? Por que a gente fala tanto de não comer açúcar ou se comer alimentos que contenham açúcar, que faça a correta higienização? Porque esse açúcar vira um alimento para essas bactérias. E aí essas bactérias que já tem na boca produzem um ácido. E esse ácido, falando no popular, acaba desgastando o dente, que é o que a gente fala de desmineralizar o esmalte do dente. E essa desmineralização é que começa o processo carioso. Então, se você não tem uma correta higiene, se você se alimenta de comida com muito açúcar, carboidratos e não faz a higiene correta, esses alimentos, esse açúcar, vai nutrir essas bactérias e essas bactérias vão começar o processo de desmineralização do esmalte, que aí vai começar o processo carioso. Doutora, são essas mesmas bactérias que causam o mau hálito? Também, o mau hálito são inúmeros fatores. A língua, que deve ser escovada, é um grande fator porque a gente se alimenta e vai acumulando sujeira na língua. Nossa língua tem que ser um tom rosinha, mais avermelhado. Se a língua começa a ficar branca ou mais verde, significa que a língua tá suja e precisa ser limpa. Então não é só essas bactérias, é um conjunto, são vários fatores que fazem ocorrer o mau hálito. Se você não tem uma correta higiene, por exemplo, sua gengiva começa a sangrar, que é o que a gente chama de gengivite. Esse sangramento causa mau hálito. Então, são vários fatores.
Dentro desse processo de higiene, nós temos o uso dos enxaguantes, né? Eles são recomendados, não são, periodicidade. Por exemplo, quando a gente vai ao supermercado, existe uma infinidade de cores, de marcas. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o enxaguante bucal. O enxaguante é um tema assim bem que as pessoas usam achando que estão fazendo uma higiene perfeita. Eu chamo de enxaguante um perfume da boca. Ele só tem essa função, que é apenas dar um aroma, apenas. Ele não tem função nenhuma de higienizar. Então, a função dele é apenas perfumar mesmo a boca. Ele não vai estar limpando, não vai agir na limpeza da boca, não. Então, no dia a dia, por exemplo, às vezes a pessoa almoça no trabalho, aí não dá tempo de escovar os dentes, aí vai lá e faz o enxaguante pensando que está fazendo a higiene bucal. Isso, totalmente errado. Tem que ser feita a higiene mesmo, passar o fio dental e a escovação. E creme dental também é muito utilizado, né? Uma infinidade de marcas. Sim. O que a senhora recomendaria, né? Não sei se existe uma especificidade para cada paciente, mas de modo geral, qual o creme dental mais adequado? O básico, o creme dental básico, o creme dental tradicional com flúor, contanto que contenha flúor, que é importantíssimo. Esses cremes dentais que eles dizem que vão clarear o dente de carvão ativado, que eles prometem, né? Prometem clarear dente, nós não indicamos. Nós contraindicamos totalmente o uso, porque eles são abrasivos. Então, eles acabam desgastando o esmalte do dente e dando aquela falsa impressão que está clareando, quando na verdade eles estão agredindo o esmalte do dente. Então, creme dental é o básico, o creme dental tradicional com flúor, independente da marca. Já que estamos abordando muito fortemente essa questão de higiene, de hábitos, a escova dental também é uma outra complicação, adquirir uma escova adequada para a idade, adequada para o tipo talvez de tecido ali de gengivas. Como é que a senhora recomenda também a compra e o uso de escovas? Sim. A escova não tem segredo também. No mercado existem vários modelos, várias opções, várias marcas, mas o que é que a gente orienta? As cerdas têm que ser uniforme, porque tem algumas escovas que elas têm umas ondulações, prometendo escovar melhor tal área. Não, nós não indicamos. As cerdas têm que ser uniformes e macias, nada de escova dura. Aquela impressão que escova dura é que faz escovar o dente bem, não, tá totalmente errado. A escova, quanto mais macia, melhor. E com relação à idade, cada idade tem a sua escova, o tamanho, porque o que é que a gente orienta? A idade vai de acordo com o tamanho da escova mesmo. Quanto maior a pessoa, maior a escova. Mas não tão grande. E aí, tem relação com a anatomia da boca, isso, com a anatomia. Né? Criança, a escova da cabeça menor, porque aí vai chegar mais fácil nos últimos dentes, consegue escovar mais fácil. Se colocar uma escova de adulto numa criança, não vai escovar bem até lá atrás. Doutora, por falar em criança, e aí eu tenho uma, né, que inclusive é sua cliente, o uso de cremes dentais coloridos, com aromas, é indicado ou aquilo é apenas um modo de atrair a compra? Eles são indicados se eles possuírem flúor. Tem que ter flúor na composição. E esse flúor tem uma quantidade específica da substância, que é o que a gente passa no consultório. O flúor tem que ter tal ppm, que a gente chama, que é a quantidade essencial para utilizar. Tem mães às vezes, mães e pais que chegam no consultório com o creme dental sem flúor. Não indicamos. Creme dental sem flúor não tem função nenhuma. Então, mas pode sim ser desses que tem sabor de morango, sabor de tutti-frutti, contanto que ele tenha flúor. Perfeito, doutora. Realmente são informações essenciais. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa. Bate-papo muito esclarecedor. Estamos focando aí na higiene, mas existem situações em que a gengiva sangra, Sim. Né? Ao escovar os dentes, a gente percebe ali a saída de um pequeno fluxo de sangue. Como é que se chama essa doença? Se ela é normal ou se ela merece avaliação? Sim. E quando ela merece avaliação? Então, gengiva saudável não sangra. É importante frisar isso. Se a gengiva está sangrando, é porque tem alguma coisa errada ali. E geralmente é a deficiência do uso do fio dental.
Aí o que acontece? O paciente usa fio dental e sangra. Ah, eu parei de usar o fio dental porque sangrou. Só que é exatamente porque não usa o fio dental que ela continua sangrando. Isso se chama gengivite, certo? Então, tá totalmente errado. A gengiva não sangra. Se estiver sangrando, tem que procurar o cirurgião dentista para orientar, para ver essa questão da limpeza, que a gente sugere, inclusive, que os pacientes façam essa limpeza a cada 6 meses. Em alguns casos, a gente precisa que seja feito antes dos 6 meses. Isso vai ser orientado conforme cada caso, para evitar cárie, para evitar gengivite e problemas maiores. E seguindo essa pergunta, também às vezes ocorre o surgimento de caroços, eu posso chamar assim, de aftas, de sinais que podem sugerir aí um câncer bucal. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o câncer bucal. O câncer é um tema bastante importante, porque muitas vezes ele pode salvar mesmo se ele for diagnosticado precocemente. Então, o que é que a gente orienta? Percebeu que aquela afta não está sendo curada, está passando o tempo, eu uso pomada para afta e ela não está saindo, ou então o carocinho que surge, aí some, aí volta, fica nesse vai e vem, procura o cirurgião dentista para a gente avaliar se realmente é uma afta, se é alguma coisa mais séria. Então, assim, o que é que a gente orienta mesmo é procurar uma avaliação. É importantíssimo, não deixar passar o tempo, não deixar essas lesões crescerem, sempre buscar uma avaliação do cirurgião dentista. Hoje em dia é alta a incidência de câncer bucal, doutora? Sim, infelizmente sim. É efeito do pessoal de antigamente, que tinha o hábito de fumar, mas que hoje em dia, né, antigamente o pessoal tinha aquele hábito de usar o cigarro mais do que hoje, digamos. Então, esse estilo de vida acabou trazendo, agora que estão vindo as consequências, né? Aí também os diagnósticos, né? Nós estamos conseguindo diagnosticar precoce, então isso também ajuda a aumentar, né, o espectro do diagnóstico, que é por muitas vezes antigamente acontecia do paciente acometer outras doenças e não sabia que tinha surgido já da boca, enfim, e não era diagnosticado corretamente. E como hoje o diagnóstico está mais fácil, também a gente consegue identificar logo o câncer. Eu tenho uma pergunta então agora, mediante o que a senhora falou, sobre o fumo, né, o hábito de fumar. Os jovens hoje usam muito cigarro eletrônico. Sim. Esse cigarro eletrônico, ele tem predisposição para câncer? Com certeza. É o mesmo efeito do tradicional. Então, não usar, não fumar de forma nenhuma, seja de qual o equipamento for, de qual forma for, não fumar mesmo. Não é recomendado. Não é recomendado. Doutora Marina, a gente agradece a sua participação aqui, as informações riquíssimas para a comunidade. O nosso objetivo aqui é levar informação e saúde e qualidade de vida para as pessoas. Tem algo que eu não perguntei que a senhora gostaria de abordar nas considerações finais? Eu que agradeço primeiramente, Henrique, o convite e por poder esclarecer esse tema que muitas vezes, como eu falei no início, não é levado em consideração, certo? E o que eu posso passar de recado para a população é que cuidem da saúde bucal, não esperem aquela cárie ficar maior, não esperem aquela gengiva piorar, não esperem perder dente, que é tão importante ter os dentes na boca. Cuidem da saúde bucal precocemente, que é muito mais vantagem do que procurar quando o estrago já está feito, né? Podemos dizer assim. Então é isso. Doutora Marina, fica aqui o convite para a senhora retornar com outros temas relacionados à saúde bucal. Será um prazer, Henrique. Então, eu convido você para o nosso próximo programa Saúde em Foco aqui na TV Agreste, o canal web dos Sergipanos.